Tudo bem não saber o que tu quer da vida em 2025. Esse é o nosso segundo episódio e, como prometido, eu vou trazer episódios em janeiro, todos os dias, para que tu comece a se programar, se organizar emocionalmente e também fisicamente para o que vai vir para o ano de 2025. Então já não perde esse episódio que tem muita coisa boa. Seja bem-vindo ao podcast Papo com Bia, na temporada Fortes e Corajosas, em que a gente vai falar hoje sobre algo muito interessante, que é quando a gente não sabe o que fazer no nosso ano e a gente não tem ainda uma ideia. E o que eu penso sobre isso? Eu acredito que mesmo quando a gente não tem a ideia, a gente só precisa estar aberta às oportunidades que vão ser geradas e ir dando um passinho de cada vez e vivendo o dia, aproveitando realmente o presente e não se cobrando para ter já todos os planos na ponta do lápis. Eu costumo, na verdade, ter um panorama geral para as coisas que eu quero fazer, para aquilo que eu quero para aquele ano. É interessante a gente escrever isso para trazer isso para o nosso mundo real e sair só das nossas ideias, mas também é interessante que a gente não se cobre para que seja exatamente igual ao que a gente planejou, como eu sempre tenho falado aqui. E não saber o que a gente quer para 2025 nesse primeiro momento é super natural. A gente não tem como saber já planejar a nossa vida inteira, do ano inteiro, em apenas alguns primeiros dias. Então hoje é só ainda o segundo dia do ano. Então não saber o que quer fazer para 2025 é algo muito, muito, muito natural. Então quem é que nunca ficou sem rumo mesmo ao começar um ano novo, né? Então hoje a gente vai conversar que é natural, é normal. E às vezes é até necessário a gente não saber todas as respostas. E aí a gente vai conversar, já estamos falando sobre como abraçar esse momento presente para que a gente consiga ter uma rotina mais tranquila, uma rotina mentalmente saudável. E aqui a gente está para conversar para realmente ter algo emocionalmente saudável. Porque de não saudável tem muita coisa que a gente tem acesso, principalmente na internet. E a gente precisa se cercar realmente daquilo que é saudável. E entender que não saber tudo e não ter respostas, todas as respostas também, é algo saudável, é algo natural. E a pergunta é por que é tão difícil, né, a gente lidar com as incertezas? Porque a pressão social, as pessoas, elas criam a ideia de que a gente precisa ter tudo planejado. E as coisas não são exatamente assim, né? As redes sociais também, como eu sempre falo aqui, elas criam uma ilusão de que todos estão à nossa frente, todos têm algo muito bem planejado. Uma vez eu vi um meme, ou foi um vídeo, eu não lembro muito bem, mas eu achei muito interessante e eu nunca esqueci. É algo assim que me traz um conforto, que na verdade, na rede social, parece que todo mundo sabe para onde está indo. Todo mundo tem um belo plano, todo mundo está sendo constante, todo mundo está sendo eficiente. Mas, na verdade, está todo mundo perdido mesmo, dando pequenos passos, tentando com que dê certo com as suas inseguranças. Todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo tem as suas dúvidas de para onde ir, o que fazer, como fazer. E a ilusão é de que a grama do vizinho é mais verde mesmo, porque a gente não tá lá vendo os bastidores. Então, assim, comece a perceber a tomar consciência, na verdade, de que aquilo que tu enxerga nas redes sociais, principalmente, que é o que a gente mais se expõe hoje em dia, né? A nossa geração e as nossas gerações futuras, é o maior desafio mesmo lidar com isso. É entender que cada um tem as suas incertezas, ninguém sabe exatamente para onde está indo, o que vai fazer. Não tem clareza totalmente. E isso vai te trazer conforto, porque tu vai entender que tu é alguém parecido, normal, e que tá todo mundo também buscando oportunidades, buscando com que dê certo. E é isso natural da vida. Então, parece que é difícil lidar com as incertezas,
porque tu só tem conhecimento das tuas incertezas. Não tem conhecimento das incertezas das outras pessoas que também estão vivendo. E um segundo ponto que a gente pode pensar que é a beleza também de não saber. Tem muita coisa super valorizada no saber, no ter todas as respostas. Mas e a beleza de não saber também o que fazer, como fazer? Histórias de grandes conquistas que nascem, a gente ouve, né? Muitas histórias de conquistas que nascem do improviso, nascem das mudanças inesperadas, das coisas naturais, de algo realmente espontâneo. Muita coisa acontece quando a gente não programa também. É aquela metáfora que a gente ouve, né? Que tu não precisa saber e nem ver o destino final. É apenas ir dando o próximo passo, que o caminho vai sendo construído. E muita gente deixa de fazer coisas porque não tem nada planejado. E aí a pessoa simplesmente deixa de fazer. E porque não sabe onde vai chegar, onde aquele caminho vai dar. Mas é esse não saber que transforma as coisas, que traz a surpresa, que é onde justamente Deus pode agir. Porque se a gente não fizer nada porque a gente não sabe onde chegar, realmente nada vai acontecer. Então eu vou trazer aqui algumas dicas práticas para a gente aprender a viver bem com essa incerteza de início do ano. E a dica, né, a prática, o exercício que eu sempre trago, que eu acho muito interessante, eu gosto dessa coisa da gente ter o que fazer na prática, que é a prática que muda a nossa realidade, não é a teoria. Então, eu te convido a escrever 3 coisas que tu gosta hoje, algo que tu gosta de fazer, de viver, e começa a explorar como é que isso pode virar algo no teu futuro. Essas coisas que tu gosta de fazer, se tu fizer um pouquinho a cada dia, ela vai se transformando em algo maior, em um caminho que vai sendo construído. E é bem interessante tu trabalhar em cima disso, já que tu não tem, por exemplo, um plano, um roteiro, ou todas as tuas metas já definidas. Crie em cima daquilo que tu já gosta de fazer, daquilo que já te faz bem, e começa a trabalhar em cima disso. Como que isso pode se tornar algo mais forte na tua rotina, por exemplo. Então, é importante a gente experimentar coisas novas sem compromissos também, né? Uma outra dica prática, já que a gente está aqui nessa questão de não ter planos para 2025 ainda, mas que tal focar em coisas novas? Eu tinha pensado também esse ano já iniciar algo novo, porque não existe algo que desperte mais a tua criatividade, que desperte também mais a tua vontade de criar coisas, de viver coisas novas, do que já experimentando coisas novas, coisas que tu já pensou em fazer em algum tempo, mas nunca foi lá fazer, nunca deu esse primeiro passo de, não, eu vou lá viver isso, eu vou fazer uma aula experimental, vou ir lá, né, saber como é que funciona. E isso é que tira a gente do ponto inicial e começa a criar realmente uma nova realidade. Então, para a gente já ir finalizando aqui o nosso podcast, eu quero te dizer que a reflexão final é: se não sabermos o que queremos da vida, né? Se a gente não sabe o que quer da vida, é porque a história ainda está sendo escrita. E isso também é algo muito bom, porque no meio da história tu não sabe ainda onde ela vai dar, mas tu está vivendo uma história, tua história está sendo escrita nesse momento, mesmo se tu não sabe como é que ela vai ser, quais os empecilhos que vão surgir, os desafios, e é nesse momento que a gente está criando a nossa história, né? Então, é importante a gente saber que tudo aquilo que a gente vive já é um plano maior, e a gente não precisa ter tudo alinhado, tudo já conhecido por nós. E é esse o nosso papo de hoje. Eu espero que esse segundo dia do ano seja também um momento de descarregar esse peso da cobrança de já saber tudo para 2025, mas mesmo assim também buscando focar nas coisas que tu gosta, nas coisas que realmente são importantes para ti. Então, amanhã a gente vai falar sobre como é que a gente pode transformar os nossos grandes sonhos em pequenas conquistas diárias. Não vai perder, já salve, caminha para uma amiga,
e vem viver esse momento, né, de transformação. Janeiro é um momento muito importante, como eu falei no episódio anterior, é um caderno em branco e a gente precisa começar a preencher de uma forma mais consciente, sem tantos desesperos, e aprender a absorver realmente conteúdos que vão te fazer mudar e vão te realmente fazer transformar. A mudança no final, ela realmente só acontece quando a gente faz coisas diárias, mudanças de hábitos principalmente. Então te espero no próximo episódio e um beijo!